Professor, relaxa, tá tudo bem. A gente entende que tem que ligar o botão. Acontecer e o porquê desses acontecimentos influenciarem tanto a cultura acadêmica e, naturalmente, a cultura escolar como um todo. Tá? Bem, o século XIX é um dos séculos mais importantes e determinantes da era moderna, né? Muito mais do que o século XX, porque é ele que vai marcar o fim do sonho. A gente teve um sonho que começou com o Renascimento, aquela ideia de que é possível ter um mundo que pudesse ter uma certa autonomia do homem com relação à figura da igreja, à figura de Deus, e a gente chega no século XIX e todos os castelos caem. Por quê? Porque o cúmulo desse homem foi o maluco do iluminista no século XVIII. Maluco por quê? Porque o indivíduo que dizia que tinha o sonho de consumo, virar um cérebro num tanque, para que ele pudesse ser uma coisa que pensasse e não tivesse corpo, tinha alguma coisa de anormal. Entendeu? Qualquer indivíduo que coloque a sua razão e a sua racionalidade acima do mundo real tem problemas sérios, né? Enfim, não ia dar certo mesmo de qualquer maneira. Bom, o fato é que os iluministas eles vão ser responsáveis diretamente, né? Eles foram diretamente responsáveis pela Revolução Francesa. O que isso tem a ver conosco? A Revolução Francesa ela vai, a priori, criar um hiato que até hoje é estudado no mundo das ciências. Que hiato é esse? Ah, tá bom, não quero mais o rei é um cretino, nojento, com aquela mulher dele, filha da puta, mandando todo mundo comer brioche, que está morrendo de fome, todo mundo acabar, todo mundo não tem mais rei, acabou, não tem rei, pronto, acabou. Aí depois que acabaram com a raça de todo mundo, eles se perguntaram, e agora, quem igual o Chapolin, e agora quem vai sentar no trono? E, afinal de contas, o que é um Estado sem trono? E aí criou-se um grande hiato, não é? Porque o iluminismo acabou com o poder, destituiu a organização do império, né, da corte, mas eles não pensaram exatamente que outro poder público, que outro Estado entraria no lugar. E não deu outra. Na ausência desse Estado, foi alçado ao lugar do rei um homem que era um herói nacional, né? Que era reconhecido como um herói nacional, um militar, que, entretanto, por não ter parâmetros de outra forma de Estado que não aquela que sempre existiu, tomou o poder e tornou-se um dos imperadores mais despóticos de toda a Europa, Napoleão Bonaparte. Tá? Então, Napoleão, apesar de ter trazido para a França um grande reconhecimento público, né? Porque a França tornou-se praticamente um império poderosíssimo, né? Napoleão foi invadindo tudo quanto era canto. Apesar disso, Napoleão foi uma tapa na cara do homem moderno. Uma tapa bem dado, né? Porque ele falou assim, epa, não é que aquele projeto de Estado sem igreja, ele resultou nisso? Sim, porque levaram 400 anos, né, do século XV até o século XVI para conseguirem tirar finalmente a nobreza do poder. Entendeu? E a nobreza era a marca da medievalidade. Quando eles tiram a nobreza do poder, entra Napoleão e acaba com a raça de todo mundo. O homem era um cão chupando manga. Ele destruiu a Europa inteira, ele saiu invadindo os estados modernos, todos se sentiram vilipendiados. Os marcos da Idade Moderna, eles caem de uma hora para outra sem dó nem piedade. Ora, diante disso, o que você vai ter? Você vai ter de volta a fome, você vai ter de volta o sentimento de insegurança que era característico da Idade Média, você vai ter de volta todas as doenças que eram provocadas pela própria miséria e pela guerra, você, portanto, vai ter um revival da medievalidade, só que não tinha mais Deus como parceiro direto. Porque naqueles 300 anos, naturalmente, a relação da Igreja com o Estado já havia se colocado bem no lugar dela. Entendeu? Você já tinha tido vários movimentos, vários cismas internos, no sentido de colocar a Igreja lá, o Estado aqui. O que vai sobrar para o homem moderno, em todo o planeta, todo o homem que havia se alinhado a esse projeto de desenvolvimento social da modernidade, o que vai lhe sobrar é o desalento.
e a ira. A ira no sentido de, epa, alguém mentiu para mim. Entendeu? E esse alguém que mentiu para mim era justamente um agente da cultura técnico-científica. Aquele que havia se proclamado o sujeito da redenção, aquele em quem eu poderia confiar, tanto quanto eu poderia confiar na igreja que me levava a Deus. Então, o que vai acontecer é um esvaziamento total daquela ciência que se desenvolvera já a partir do século XVI e que era profundamente intelectualizada, aquela igreja, aquela ciência, portanto, que tinha na filosofia o centro de todo o desenvolvimento das demais ciências, filosofia, física, etc, etc, etc. Tá? E no lugar desse homem, no lugar desse homem que era enfim, temente à ciência, vai surgir um outro homem irado, extremamente revoltado e, sobretudo, apavorado. Porque, reparem, a Revolução Francesa foi um levante dos descamisados, dos excluídos. Foi um levante, foi um alerta para o fato de que a modernidade não havia tido condições de levar ao progresso e ao desenvolvimento a todos. Aqueles que ficaram do lado de fora dos muros, que nós vimos na última aula, eles voltaram clamando espaço. E voltaram destruindo tudo, entendeu? Do que você mentiu para mim, você não presta, vou acabar com sua raça. E passaram meses matando gente na guilhotina na França. Não foi só assim naquela semana, não passaram vários meses guilhotinando todo mundo, enquanto eles não conseguiram aplacar a ira deles. Essa ira espalhou-se pelo planeta. Entendeu? Pior ainda, né? Porque esse povo coloca o Napoleão no poder e Napoleão faz a mesma coisa com todo mundo. Então, está aberta a temporada de caça. Ciência de ficar lá criando a nova aristocracia, esse novo aristocrata que é altamente... Esse jeito que eu nem ouvi falar nele. Essa filosofia aí que fica falando da verdade, dá um supapo na cara dele, porque esse sujeito não presta, ele fica aí se enchendo de dinheiro do CNPq e está todo mundo morrendo de fome. É o mesmo discurso, né? Aquela coisa, aquela ira contra a ciência. E, ao mesmo tempo, você tem um Estado apavorado, porque a qualquer momento esse povo irado há de proclamar revoluções internas, e fizeram mesmo, né, várias revoluções, já a partir do final do século XIX, mas sobretudo no século XX, que iriam tentar buscar e resgatar status quo que não haviam sido levados em consideração na modernidade. Ótimo. É aí que começa a ficar interessante. Certo? Porque a ciência necessitou necessariamente passar por uma reforma interna a fim de buscar credibilidade. Sabe? Porque, para piorar ainda mais, no meio dessas atribulações todas, dessa confusão toda provocada pelas guerras napoleônicas, aquele indivíduo desagradável saiu da Inglaterra, entendeu? Veio para o lado de cá e voltou para lá dizendo com aquela linda tartaruga e disse: estão vendo essa tartaruga enorme aqui? Pois ela é irmã dessa pequenininha. Entendeu? Mas como pode? Porque as condições de vida dessa tartaruga enorme fizeram com que essa espécie evoluísse para esta tamanho. Que interessante, mas é uma ideia interessante. Mas aí veio a parte ruim, né? Ele pegou o miquinho. Está vendo esse esse lindo miquinho é seu irmão. Pronto, aí o povo não gostou dessa ideia. Que história é essa? Pois é, nós e os símios não temos a mesma relação evolutiva, só que evoluímos de um lado, evoluímos para o outro. E aí o Darwin, além de ser tratado como um porque imagina você chamar a alta aristocracia acadêmica inglesa de primo do miquinho, eu queria matar o pobre do Darwin. Então, esse sujeito tem que morrer, entendeu? Mas o pior não foi isso, entendeu? O pior foi o Darwin dizer que a origem da espécie humana
estava associada a processos evolutivos que poderiam ser facilmente explicáveis a partir da própria ciência. E daí? Todo mundo sabe disso há muito tempo. Só que até então, a única tese em que as pessoas podiam se amparar para explicar a sua própria existência era o criacionismo. Era, portanto, a tese que dizia que o homem havia sido feito à imagem e semelhança de Deus. E isto não era apenas uma tese teológica, isto era a base de todo o pensamento científico até o século XIX. Por quê? Porque a ciência ela é necessariamente baseada no princípio de verdade. A ciência é aquela que busca a verdade. E a verdade está, obviamente, associada à investigação, ao tipo de produção de trabalho que ele faz a partir do método científico, etc, etc. Que verdade é essa? A verdade é Deus. Entendeu? Deus como ato da criação. Logo, se eu não sou filho de Deus, se eu sou filho desses processos evolutivos, onde é que está a verdade da ciência? Nenhuma. E aí expõe-se o óbvio. A ciência não era a verdade absoluta, porque não falava, não proclamava essa verdade a partir de nenhuma relação umbilical com Deus, que é o saber supremo. A ciência era hipótese. Podia ser verdadeira, podia ser falsa. Entendeu? Era uma questão de ponto de vista, era uma questão de dogma. Eu precisava crer na ciência. Se eu nela não cresce, faz maior diferença. E isso é fato. Né? A ciência hoje tem consciência de que, por mais que ela busque a verdade, por mais que ela busque a sua própria eficiência, tem sempre um pulo do gato que vai além. Portanto, a verdade da ciência hoje é compreendida como algo a se construir, algo que está aberto. Ora, como é que esta ciência, que não tem o menor respaldo em Deus, pode comprovar algum tipo de eficácia, algum tipo de credibilidade junto a um povo irado que já estava tiririca da serra, entendeu? E que sustentava a estrutura do Estado. Assim, estamos mais no século XVI. Aquela cidade ideal do Eugênio Garim, por exemplo, que estava lá descrita pelo Eugênio Garim, ela já tinha ficado lá no século XVI. Ela já era fato. As pessoas já haviam se acomodado àquela cidade porque acreditavam que toda aquela ordenação pública era dada por uma ciência que vinha de Deus. Portanto, por extensão, era uma ordenação pública de Deus. Era quase um pecado não segui-lo, porque você estava seguindo a palavra de Deus. Não havendo essa ordenação, não havendo, portanto, vinculação com Deus, toda a ordem pública era uma mixórdia, entendeu? E não se esqueça que, para piorar ainda mais, olha a conjuntura, entendeu? Você está trazendo para o interior da cidade, daquele núcleo sagrado da aristocracia acadêmico-científica, você está trazendo todo o povo que estava do lado de fora para virar operário da indústria. Porque a indústria, no século XIX, não cabia no campo. Não cabia no campo porque não tinha infraestrutura, não tinha como escoar a produção. O campo era um lixo, entendeu? Não tinha nada. Ali era a expressão da natureza. Então, a indústria ela é um meio de produção tipicamente urbano. Pode até você colocar na periferia da cidade, mas ele continua sendo urbano. Portanto, eu precisei retirar as pessoas do campo e trazê-las para o mundo urbano. Não se esqueçam de que essas eram as pessoas que não haviam aderido ao projeto da modernidade. Elas tinham sido mantidas na medievalidade. Certo? Portanto, eu não tive 400 anos de negociação prévia da credibilidade da ciência nem da ordem pública com elas. Elas só chegaram para cá com a ira dos excluídos, entendeu? Mobilizada ainda mais por todas as circunstâncias sociais que estavam florescendo junto com o século XIX. Então, esse contexto é uma bomba, entendeu? Era uma porta aberta para as revoluções sociais que provocariam as quedas de vários governos.
E não foi à toa que isso é o que vai induzir os governos totalitários que aconteceram entre o século XIX e o início do século XX. Entendeu? Porque a reação do Estado foi: epa, aqui você não vai mexer, não. Entendeu? Porque antes de pensar no interesse do público, era necessário pensar na manutenção do status quo daquela aristocracia acadêmica e burguesa que havia se estabelecido na modernidade. Tá? Pois bem, isso, então, vai demandar uma outra ciência e, consequentemente, uma outra cultura acadêmica e, consequentemente, uma outra educação. Que ciência é essa? Ora, se eu retiro a condição de verdade divina da ciência e retiro, portanto, a sua credibilidade, não lhe resta muito junto ao povo, certo? O que vai ser usado, então, para convencer o povo, mesmo aqueles recém-ingressos, de que valia a pena seguir a ciência e, consequentemente, o Estado orientado pela ciência? A coisa que a ciência faz, certo? Tudo bem, pode não ser Deus que mandou, mas olha só, o prédio tem 20 andares e está em pé, a ponte está em pé. A máquina de lavar que eu acabei de inventar funciona. Entendeu? As máquinas funcionam. Tudo que nós fizemos funciona. Consequentemente, mesmo que você questione essa pseudo-verdade que nos era atribuída por Deus, eu posso jogar ela fora e continuar fazendo coisas, que as coisas que eu faço dão certo. Viu? Eu desloquei toda a questão da credibilidade e da verdade da ciência do plano epistemológico, da condição de verdade, para o plano da pragmática, do fazer. E é isso que vai caracterizar todo o pensamento acadêmico-científico no século XIX. Você fez alguma coisa? Não fez nada, só pensou? Lamento, mas só pensar não leva a nada. Não é essa a resposta que a gente recebe dos textos acadêmicos quando a gente manda? Não tem pesquisa, você só estudou. Nossa, que perda de tempo, estudar para quê? Entendeu? Agora, se você quiser apresentar só pesquisa e não estudar, pode. Você pegou lá, compilou os dados, olha, alguém fez um banco de dados, eu manipulei para cá, e cheguei a brilhante conclusão. Meus parabéns, isso é ciência, entendeu? Então, vocês não querem nem saber se pensou, se tem algum conceito subjacente, não tem nada, está lá o produto. Essa ciência pragmática vai estar nos perseguindo até os dias de hoje. Ela não mudou. Muito pelo contrário, as coisas se tornam cada vez mais e mais agudas. No lugar da filosofia, no lugar da física pura, você vai ter como símbolo a Lloyd que fala. Recebeu ontem um parecer que é a própria cara disso, de uma revista que tem esse perfil. Depois eu vou arrumar uma revista que tem um perfil um pouco mais aberto. Tá? Então, no lugar do filósofo e do físico puro, que espelhavam justamente o saber e o pensamento acadêmico-científico, a figura prevalecente será o engenheiro, aquele que produz coisas. Certo? E esse engenheiro ele vai se traduzir entre as várias outras áreas. Mas sobrava ainda uma questão delicadíssima. Tá? Se eu retiro a vinculação primária do cientista, do engenheiro pragmático dessa ciência do século XIX, se eu retiro a sua vinculação com Deus, para onde vai parar a sua dimensão ética e moral? Qual é a moral da ciência? Nenhuma. Se a ciência é só fazer, não interessam os métodos, o que vale são os produtos. Entendeu? E isso era complicado. Era complicado porque, do mesmo modo que eu posso buscar manipular os modos para chegar a um bom resultado da ciência, eu também posso prejudicar a imagem da própria ciência se eu começar a fazer coisas que o povo não mais identifique como sendo verdadeiros ou sendo para o seu próprio bem. Então, a própria ciência, ciente, vai ser assim, consciente dessa sua fragilidade epistemológica, vai criar, portanto, um outro domínio que pudesse dar conta dessa discussão toda. É o domínio da epistemologia da ciência. Não mais a epistemologia como área pura,
que discute o processo de produção do conhecimento. A epistemologia da ciência. Aquela que poderia dizer sob que condições um indivíduo deveria agir para chegar à boa condução do ofício da ciência. Tá? E aí ficou claro que não haveria uma epistemologia das ciências. Aí a epistemologia se bifurca, ela se pulveriza. Cada área se estabelece com a sua própria epistemologia. Então, você vai ter a epistemologia da matemática, da física e da química são muito parecidas, mas a epistemologia da história, a epistemologia da linguística, cada área estabelece a sua própria área, porque cada uma tem o seu próprio fazer epistemológico. Mas o que é importante ressaltar é que o que se entende por ética e por metodologia da pesquisa está circunscrito não à moral da pesquisa, e sim à sua ética, a sua conduta procedimental. Isso é muito confuso, né? Porque as pessoas sempre confundem o ético com o moral, mas não é. Entendeu? O que vai garantir a moral é a conduta da própria área. Então, o que é moral numa área pode ser imoral na outra. Há coisas, por exemplo, que certas áreas fazem que para nós, as humanidades, é uma temeridade. Mas para eles é absolutamente normal. Tranquilo, sem dar nem pouco. O fato é que isso nos fragiliza imensamente enquanto pessoas, né? Porque a gente passa a estar à mercê de uma vontade de fazer pesquisa. E a consequência foi traumática. Entendeu? Ao longo de mais de um século de desenvolvimento dessa ciência amoral, acima da moral, portanto, a gente vai ter, inicialmente nos Estados Unidos e depois no mundo todo, o desenvolvimento dos comitês de ética em pesquisa. Não é? Por que é preciso haver um comitê de ética em pesquisa? Peraí. Por quê? Porque a pesquisa em si não tem mais moral nenhuma, não tem mais ética nenhuma. Eu preciso colocar um filtro. Tem que colocar alguém que diga se é ético ou não. E aí cai entre nós. Entendeu? Os comitês de ética, ao invés de investigarem a ética da pesquisa, caso a caso, situação por situação, estabeleceram um conjunto de normas procedimentais que eles próprios definiram e impõem aos pesquisadores. Então, hoje em dia, o Comitê de Ética vai falar assim, não, o seu questionário do número tal, não está de acordo com o que nós fizemos, mude. Vai falar assim, mas o meu sujeito é peculiar, mude, porque o que tem que prevalecer é esse. Então, reparem, você pegou a mesma cultura da ética, a moral, e jogou na construção do comitê de ética. Não adiantou nada, entendeu? Porque comitês só são necessários quando os sujeitos que agem não têm mais ética. E aí são os mesmos sujeitos que fazem o comitê. Fale, Rina, você queria falar? Será que a origem do Covid estaria relacionada a uma falta de ética na pesquisa lá na China? Tem uma coisa de... Como é? Essa coisa de... não sei, mas eu esqueci a expressão, que diz que foi uma pesquisa mal feita na China. Tá? Outros já dizem que foi uma deliberada inserção de um vírus na China para prejudicar a sua moral e a sua economia. Então... Eu assisto muito, professor, aquelas lives do Átila Yamarino, que é um doutor em microbiologia, você deve conhecer, né? E aí ele dá aula na Unicamp. E ele afirmou, como nas lives, com outros profissionais da saúde, e também eu já vi em outras lives essa frase recorrente, de que os pesquisadores da microbiologia já previam uma pandemia nesse campo, né, do respiratório e tal, né, das partes respiratórias. Por quê? Eles já estavam observando que havia um avanço na expansão, que havia mutação. Então, eles já sabiam que ia acontecer, que a coisa ia explodir. Mas, e aí, né? Cadê a ética da pesquisa para influenciar, né? Olha, vocês estão fazendo uma pesquisa, estão vendo isso. Então, precisa ter uma pesquisa que previna isso. E aí, né? Quer dizer, que ciência é essa?
Essa questão do aparecimento de vírus é uma coisa que não se pode conter muito, não, entendeu? Porque de vírus, de épocas em épocas, acontecem coisas inexplicáveis. Então, do mesmo modo, por exemplo, que colônias muito grandes de animais, tipo ratos, por exemplo, se quando chegar a um nível insuportável de sobrevivência, a colônia desaparece através de uma forma viral. Entendeu? Então, ninguém consegue explicar muito bem o que acontece, esse tipo de coisa. Agora, essas coisas de essa cultura conspiratória, foi a China que criou, ou não, foi alguém que colocou na China. Nunca há prova disso propriamente, entendeu? Porque mas eu acredito mais na possibilidade de que alguém deixou algo lá na China do que foram os próprios chineses. Porque por que aqueles chineses iam jogar alguma coisa na própria China? Não é muito improvável. Ou também porque os chineses são muito porquinhos, viu? Então eles comem mesmo carne de macaco crua, é uma coisa meio esquisita, assim, um tipo estranho. Mas a gente não pode colocar a culpa neles, porque se a gente for levar em quem é porquinhos, a gente vai pegar cada cultura que tem seus próprios porquinhos, né? Que comem coisas esquisitas, enfim, é uma coisa assim meio estranha. Tá? Outro dia eu vi na televisão, por exemplo, existem clientes que vários grupos de pesquisa, centenas, milhares de grupos de pesquisa que estudam cooperativamente a questão do aquecimento global. Aí, tudo bem. Tá? Alguns anos atrás, a gente viu que, lembram no início do século, que houve aquele tsunami enorme do lado da Ásia, lembra que teve aquele terremoto? Foi um terremoto tão intenso, que eu me lembro que alguém me disse que, como tinha sido um processo muito, muito violento, talvez tenha sido o terremoto submarino mais violento que já tivesse acontecido nos últimos séculos, ele tinha provocado um ligeiro deslocamento do eixo da Terra. Lembram disso? Pois bem, aí agora já há estudos dizendo que esse eixo da Terra continuou se movendo. E aí, repare, se o eixo da Terra vai se movendo, a exposição das partes da Terra ao Sol muda. E agora já dizem que é possível que daqui a alguns séculos o Equador troque de lugar e vá parar no alto, chega à altura de Nova York. Então, se conclui que eu posso explicar o aquecimento global por outras vias que não aquelas que são explicadas. Entendeu? Aí você vai dizer que é antiético porque as pessoas estudam por outro. Não, é porque o modelo de pesquisa é esse. Né? Enfim, elas vão se mudando, vão acontecendo para lá e para cá. Agora, se o discurso dos professores que professam essa ciência é um discurso absolutamente antiético, aí é outro departamento. Entendeu? Porque a gente pode pegar questões que aí eu acho que são muito mais graves, que eu acho que eu já até comentei com vocês, né? É o indivíduo que vai fazer pesquisa sobre essas coisas aí de relações. Tem até parte do texto de hoje que você vai ver, você fala sobre isso. Então, o indivíduo vai descobrir, por exemplo, que um adolescente que teve um comportamento violento tem na sua ressonância magnética um determinado tipo de comportamento. Aparece lá na ressonância magnética daquele aluno. Aí o indivíduo vai se dizendo agente da ciência, dizendo que ele tem provas pela ressonância magnética de que aquela criança, aquele adolescente é violento porque ele tem tais e tais características. E todo mundo aceita. O campo da neuropsiquiatria está assim disso. Entendeu? Tanto que nem é muito reconhecido como área da área biomédica. Por quê? Aí você pergunta assim, escuta, mas você tirou a radiografia de quantos outros que tinham o mesmo, quer dizer, todas as pessoas violentas que você conhece têm o mesmo padrão? Não, apenas uma pequena parte. Mas, então você não está dizendo que uma coisa leva a outra. Você está dizendo que uma pequena parte de pessoas tem isso. E aí os que não têm também são violentos? Então você vê que, na verdade, as pessoas manipulam a discussão ética porque elas fazem uma pesquisa que é eticamente correta naquilo que procedem, mas ela não é ética porque ela não segue o protocolo geral. Entendeu? Então, isso é complicado. É por isso que os comitês de ética são falhos, porque eles só analisam a pesquisa. Eles não analisam o efeito e a repercussão dela no demais. Agora, você não pode proibir um projeto de pesquisa, porque você não pode dizer, olha, você não pode fazer esse projeto de pesquisa, porque eu sei que quando você acabar, ao invés de você dizer que a sua pesquisa deu conta de analisar esta criança,
você vai sair por aí dizendo que toda criança tem. Você não tem como fazer isso, entendeu? Porque não extrapola o limite das pessoas, entendeu? Pois bem, essa ciência do pragmatismo, ela vai nos interessar particularmente, tá? Porque do mesmo modo que muda a perspectiva da ciência, também muda a perspectiva da educação. Radicalmente. Entendeu? Porque, mais do que nunca, a educação passa a ser um aparelho do Estado não para formar o indivíduo na modernidade, como era antigamente. Até o século XIX, a escola era um instrumento de formar o cidadão ideal da modernidade. Ele tinha acesso a uma escola que buscava a sua edificação cultural, moral, ética, aquela coisa toda. Essa escola agora não tem mais isso, não. Essa escola teria por função criar um cidadão conformado ao Estado. Olhem bem a diferença. Significa que a escola passa a ser um aparelho que modelaria a pessoa que o Estado desejaria ter. Não era mais o cidadão da modernidade, era aquela pessoa. E não se esqueçam de que o Estado moderno, sobretudo a partir do século XIX, ele passa a ser integralmente financiado pelos impostos da indústria. Entendeu? A indústria é bem-vinda ao Estado, que é quem mais paga imposto. Onde se conclui que o Estado passa a servir a indústria, criando a partir da escola o cidadão seu operário. Essa é a escola do século XIX, que é a escola até os dias de hoje. Um aparelho de formação de pessoas. Tá? E aí, a gente pode pegar essa questão do pragmatismo e conversar com o Estado. E o Estado me diz, olha só, está vendo lá fora? Vai dar problema. Eu quero que vocês inventem agora um instrumento que eu possa usar para segurar esse povo. Vocês vão ter que me dizer como é que eu vou ter que fazer. Olha essa gentalha que acabou de chegar aqui. Esse povo analfabeto, fedorento, chechelento, está acabando com tudo. Entendeu? Eles são porcos, eles não sabem viver nos prédios, eles não sabem... Olha, até cocô pela janela eles fazem, uma coisa horrorosa, porque chegaram ontem de um espaço público que não tinha acesso a nada, nem esgoto, nada. E aí você planta essas pessoas num prédio e vê como é que vai dar. Vai dar certo. E o Estado encomenda da cultura científica um processo de formação humana, uma série de hipóteses. Então, o que vai acontecer é que o Estado vai inaugurar, a partir das suas demandas, o conceito de pesquisa aplicada. Uma pesquisa que ela não era apenas pragmática, ela era pragmática e aplicada a um fim específico. Ela era encomendada. Eu quero que você faça uma pesquisa que me dê resposta para esse problema. Tá? Isso não é necessariamente a mesma coisa que pragmatismo. O pragmatismo é uma ciência que vai necessariamente basear-se no interesse do produto. Mas eu ainda continuo tendo o produto como sendo motivado pelo interesse da ciência. Entendeu? É como se eu tivesse, por exemplo, interessado em buscar um tipo de instrumento que auxiliasse os físicos a descobrir como é que as partículas subatômicas se subdividem. Então, eu estou lá produzindo aquilo. É o produto, entendeu? Mas o fim prático daquilo é na pesquisa mesmo. A pesquisa aplicada ela é diferente. Ela é aplicada a um fim, ela é encomendada, ela é financiada, ela é paga. Certo? A primeira grande pesquisa aplicada que a gente vai ter notícia é justamente no campo da psicologia da aprendizagem, que vai definir isso. Tá? O Estado norte-americano necessitava, a partir de um determinado momento, ter controle rápido sobre o aprendizado dos idiomas estrangeiros, a fim de que eles pudessem formar agentes de inteligência que pudessem negociar terras e outros tipos de coisas diretamente no idioma das línguas locais, das línguas indígenas, com os quais tinham muitos conflitos no século XIX. Tá? Esses sujeitos, esses agentes,
muitas vezes vestidos de missionários, eles tinham que aprender aquelas línguas rapidamente e eles tinham que ser formados mais rapidamente ainda. E essa demanda aplicada vai derivar a psicologia behaviorista. Entendeu? É uma demanda desse estado. Vai demandar uma psicologia que vai dizer o seguinte: bom, se eu não tenho tempo de ficar em elucubrações, eu vou colocar na cabeça das pessoas todo o conhecimento que eles precisam. Certo? Eu vou condicionar essas pessoas ao aprendizado. E isso vai, obviamente, delinear todo um modelo de educação. Entendeu? A escola, sobretudo a escola pública, ela vai rapidamente absorver esse conceito da psicologia aplicada. Por quê? Porque a escola pública ela foi primariamente pensada para atender uma população em quem não se confiava. Entendeu? A escola pública não foi feita para classes dominantes. Ela foi feita para atender a classe operária. Aquela que precisava entrar para a indústria rapidamente e custar pouco para o Estado, porque o Estado não ia gastar dinheiro com ela. Entendeu? Então, você pega aquele bando de gente que fazia cocô pela janela e enfiava na escola. Certo? E rapidamente, em no máximo 5 anos, você tinha que entregá-lo de volta à sociedade como um cidadão educado, limpo, bem disposto e alfabetizado para que ele pudesse entrar como operário da empresa. Bom, acabou-se. Acabamos de inventar a escola do século XIX. Entendeu? Uma escola absolutamente baseada em processos conformatórios e de uma perversidade ímpar. Por quê? Primeiro, qual é o conceito subjacente à educação behaviorista? O conceito de que o indivíduo não é dotado de nenhuma outra faculdade de inteligência, exceto a da reprodução, a da cópia. Entendeu? Então, o homem ele é um ser inteligente? Não. O homem é um ser moldável, porque ele absorve tudo aquilo que ele é condicionado a fazer a partir de estímulos externos. Nada desse homem intelectual, porque esse homem intelectual é aquela besta quadrada do século XVIII e do século XVII. Então, aquela que não presta para nada, joga aquele troço de fora, e o que vale agora é o homem que é moderno e ele faz coisas. A mãozinha dele é que me interessa, a cabeça dele não me interessa. Certo? Então, essa escola, ela é mais importante do que ensinar, era conformar. Porque pensem comigo, se essa escola de fato estivesse interessada em ensinar alguma coisa a alguém e fazer com que as pessoas de fato aprendessem, todo mundo só ia sair dela se tirasse 10. Não é? E é óbvio, se o importante fosse ensinar, se o indivíduo tirasse 10, ele estava aprovado. Se tirasse 9, não pode, meu filho, porque ele faltou um pouquinho daquilo que eu acho que é fundamental aprender. Mas não, basta 5. 4,5. Não, na verdade 3. Eu mostrar no aluno mais um pontinho, um trabalho. Na verdade, ele não aprendeu nada, mas ele fez todos os trabalhos, ele passa. Então, mais importante do que ensinar, essa escola tem atrás de si a ideia de que é fundamental conformar. E pensar. Essa escola leva o aluno a decorar coisas. Leva o aluno a copiar coisas do quadro de giz. Horas e horas. Copia a matéria. Havia, na época, professores que chegavam à sala e se limitavam a pegar o livro didático e copiar todinho no quadro. E os alunos copiavam, passavam a aula inteira copiando, faziam um calo desse tamanho no dedo, gastavam quilos e quilos de lápis e caneta e estavam felizes. Muitos cadernos, os pais adoravam. Nossa, que maravilha, gastaram todos os cadernos que o papai comprou. Graças a Deus, meu dinheiro não foi em vão. Ora, o importante não era o aprender, era o copiar. Entendeu? Porque enquanto o aluno aprende a copiar, ele aprende a ficar 4 horas sentado sem se mover. Porque depois ele vai passar 8 horas sentado sem se mover no escritório de uma empresa. Ou ele vai passar 8 horas da vida dele interagindo com uma máquina que não dá tempo para nada, exceto ele reproduzir o mesmo movimento o tempo todo. Então, na verdade, não é bem o ensino que importa na escola behaviorista. É o modo de ensinar e o modo de aprender. Porque você vai
burilando essa pessoa, você vai cerceando o espaço dela, para que ela vá cabendo cada vez mais numa mesa que caiba num mundo em que os meios de produção eram daquela forma. Entendeu? Ah, mas por que memorializar tanta coisa? Porque antigamente a memória era o maior instrumento de trabalho. Não se esqueça de que não tinha computador, entendeu? E tudo funcionava em arquivos quilométricos. Assim, imagina uma empresa que tivesse um andar inteiro só com arquivo. Você acha que era fácil achar alguma coisa? Ah, está tudo em ordem alfabética. Sim, mas em qual arquivo está o que você quer? Porque não é tudo em ordem alfabética. Tem vários arquivos diferentes. Em qual arquivo está? Então, você tinha que ter uma memória muito bem treinada para poder interagir com essas coisas todas. Entendeu? Ora, hoje em dia você não precisa de mais nada disso. Essa escola hoje em dia é absolutamente anacrônica, não precisamos mais dela. Tá? Mas naquela época ela cabia. Essa escola também tinha uma peculiaridade que aí, nesta disciplina, nos interessa mais ainda. Bom, de um lado, ela não discrimina ninguém. Tem essa vantagem. Para essa escola, todas as crianças chegam burras feito umas porcas. Não tem nada nesta cabecinha. Que maravilha! Bota este animal aí que eu vou transformá-lo numa pessoa decente, intelectual, culta, entendeu? Então, agora tem uma coisa. Se eu tentar e você não se civilizar, eu vou dar um pé na sua bunda e nunca mais quero olhar para você aqui dentro. Entendeu? E é exatamente isso que a escola fazia naquela época. Você tinha 1 ano para aprender a ler e escrever. Se ao cabo de 1 ano você não aprendesse, você trocava de turno, ia para o segundo turno à tarde, que é um turno mais fraco, e tinha mais 1 ano para aprender a ler e escrever. Se ao cabo de 1 ano, depois de muita reguada, muito joelho no milho, muita bolacha nas orelhas, você ainda assim não aprendesse a escrever, o behaviorismo chegava à conclusão de que você não era um sujeito educável. E o jogava fora. Jogava fora literalmente. Você era jubilado do sistema de ensino público. E você não tinha a direito a buscar vaga em nenhuma escola. Você saía com uma etiqueta que dizia: você não é normal. Entendeu? Você nem com choque elétrico é capaz de aprender nada. Joga esse lixo na sarjeta. Entendeu? E era assim que funcionava a educação inclusiva do século XIX. Olha, ela era muito eficiente, porque as pessoas que conseguiam sobreviver até o final da escolarização eram ótimas. E é essa memória que o povo tem até hoje. Nossa, antigamente a escola era muito boa, formava pessoas fortes. Todo mundo. E os outros que não fazem, os outros não prestam mesmo. Já. Vai todo político, reprovado. Era escola, antigamente, se você não fosse bom, você não ficava na escola. E você pergunta: o que você fazia com os que não fossem bons? Eu não quero saber dos que não fossem bons, aquele bando de doente mental, quero que morram cheios de minhoca na cabeça, que droga. Era assim que funcionava a educação inclusiva do século XIX. É para todos, desde que reajam do jeito que eu quiser. Se não reagir, adeus, teló. Entendeu? O behaviorismo... Pois não, o século XIX não. Trabalhei com uma senhora da UFRJ, que ela repetia esse discurso todinho aí. Na minha época, ela não era tão velha, não, vai se aposentar agora. Quer dizer, 50, 60, 70, década de 70, ela, exatamente do jeito que você está falando, a escola era ótima. Todo mundo respeitava o professor e passava. Depois, enfiaram um monte de gente da escola, a escola ficou ruim. O problema foram as pessoas, olha só. Eu estava pensando também nas escolas que ainda hoje jubilam. Né? Eu trabalho numa escola que jubila. Né? Se o aluno, na segunda reprovação, ele é jubilado. Isso é uma coisa muito delicada, porque quando começou a cota na escola, mudou muito a estrutura mesmo dos alunos, as necessidades e demandas. Mas a escola continua jubilando. Né? Que escola é essa? É o Cefet. A gente ainda jubila lá. E é uma coisa assim, muito complicada, porque o aluno não tem o tempo, às vezes, para estar se desenvolvendo, progredindo. E, assim, a gente começou um movimento de tentar estruturas
de reforço para apoiar o aluno. Só que não deu esse tempo, porque a escola continua jubilando, né? Então, o aluno não tem tempo de ter essa oportunidade. As escolas técnicas, elas são muito complicadas para esse sentido, né? Porque elas sempre usam o argumento de que elas são técnicas. E elas têm que entregar para o mercado de trabalho um indivíduo que tem um comportamento compatível com o diploma que eles têm, né? Então, eles alegam isso. Eles dizem, nós não somos escola, nós somos uma escola técnica. Então, tem muitas coisas. Tem a questão de baixar o nível, né, da instituição, que a instituição tem um nome a zelar, coisas assim. A vontade de virar para eles e falar assim, olha, eu queria que vocês fizessem um estágio com os professores da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e que metade dos alunos são cotistas, né? Vocês sabem que eles não perdem um médico. Não há um único aluno da Faculdade de Ciências Médicas que evada. Porque se evadir, eles vão em casa e buscam. Entendeu? E aí, repare, você não vai me dizer que todos os alunos entram na Faculdade de Ciências Médicas com o mesmo nível de formação. Não, mas eles ensinam, né? Então, eles pegam eles sabem como é que faz, eles têm uma metodologia de formação de médicos que é capaz de incluir todos. É impressionante, eu nunca vi uma coisa como essa. A gente imaginou que os cursos mais metidos à besta fossem justamente aqueles que mais fossem reprovar os alunos. São os que menos perdem, porque formam, né? E no final entregam todos o mesmo top. Se você pegar qualquer médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas, todos vão ter o mesmo potencial e todos serão detestáveis, porque uma característica do médico da UERJ é que eles tratam o paciente como se fosse a área do mundo. Eu vejo muito lá do que a Lloyd falou, um discurso saudosista, que antigamente o aluno que chegava aqui era assim, assim, assado. Nós tínhamos os alunos das melhores escolas do Rio. Aí eles ficam apoiados nesse discurso e não fazem o que a escola tem que fazer, né? No sentido de claro que por trás desse discurso tem o mesmo sujeito que bane, né? Parece, bom, essa escola é para todos, ela é pública, mas esse todos não é tão todos assim, né? São todos que eu quero ter como tal. Se não for meu aluno, então não presta. Mas esse é típico do pensamento behaviorista, sabe? Que é certo assim, olha, eu vou te amar, mas você vai ter que me amar assim, 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 assim. Se você não for assim, eu vou te dar porrada até tu aprender. Se você não aprender, eu vou te largar, entendeu? Porque eu não vou aguentar você, eu não suporto você dessa maneira diferente. Então, esse é o grande problema das bases que criam a educação inclusiva. Porque essa escola que surgiu no século XIX, gente, ela é a escola que funda propriamente as políticas de inclusão. Porque ela é uma escola que foi bancada pelo poder público, no interesse de acolher os sujeitos que chegavam à sociedade em condição de marginalidade e, consequentemente, eram aquelas que vendiam a ideia de que essa escola ia purificá-los para o mercado de trabalho. Então, ela estava diretamente relacionada aos projetos de ascensão social das pessoas, ao desejo de futuro. Ela tinha um poder enorme. A pessoa se convencia de que não tinha lugar dentro dela, o que é pior ainda, né? Não é o fato da escola jogar eles fora. A pessoa fala assim, eu realmente não nasci para essa escola. Ou seja, eu não nasci para sonhar com um futuro melhor. Essa escola estaria até hoje. Lamento, mas ela está impregnada dentro de nós. E pior, ela está impregnada no processo de formação dos professores. Mesmo que os professores, no seu discurso na universidade, vendam um discurso altamente progressista, que venha o aluno nas suas condições objetivas e subjetivas, que respeitem as histórias de cada um, o procedimento de trabalho na universidade é 1000 vezes pior do que o procedimento nas instituições de educação básica. À exceção dos cursos de educação, em que isso é um pouco mais ameno, em outros cursos, por exemplo, no serviço social, em alguns outros em que o sujeito é muito bem acolhido, as universidades, sobretudo nas licenciaturas, são espaços de exclusão o tempo todo. Eu posso falar de cadeira, porque eu vim no curso de letras. Na letras, é padrão, é normal você criar um curso que começa com, por exemplo, uma turma de 30 alunos, você forma 2. Porque logo do primeiro para o segundo período, a metade evade. Do segundo para o terceiro, só vão 5. Uma coisa que eu também acho muito negativa é esse orgulho de achar que a qualidade é relacionada à reprovação. Tem pessoa que se orgulha de reprovar. Quase ninguém passa na minha disciplina. Especialmente nas áreas de ciências exatas. Porque isso aqui, lá o conceito de ser bom professor é esse. Se você reprovar a turma inteira, está reprovado. Vou contar uma história. Quando acabei meu mestrado,
eu achei que eu devia aprender matemática. Aí eu preciso aprender mais formalização, porque o linguista precisa dessa formalização do lógico formal. E eu vou fazer matemática, não, professor, eu vou fazer física. E fui eu fazer vestibular, fiz vestibular, passei para física, fui fazer física na UERJ. No primeiro período, eu tive que me inscrever em Cálculo Diferencial Integral 1 no Instituto de Matemática e Estatística. E aí começou no primeiro dia de aula. Imaginem bem, eu não fiz segundo grau normal, eu fiz normal. Quer dizer, já vi uma matemática bem aplicada, entendeu? Nunca vi trigonometria, esses troços, nem sabia que existia esse negócio. Depois eu fiz letras, não vi nada de matemática. E fui cair no curso de matemática lá de diferencial integral. E veio uma professora detestável, entendeu? Uma mulherzinha nojenta. E o que ela fazia? Ela enchia o quadro de exercícios e botava a resposta do primeiro. Assim, ela desenvolvia o primeiro exercício e colocava os outros. Ela não abria a boca para explicar. Ela só colocava o primeiro, colocava o exemplo e os outros estão lá. E os outros alunos copiavam aquilo, faziam. Aí eu falei para ela assim, mas é para fazer o quê? Não está claro? Copie e faça. Falei, mas o que é isso? O que é isso que está aí? Eu nunca vi esse negócio, não. Mas quando você não fez ensino médio, você não fez segundo grau? Eu disse, não, eu fiz normal, não entendo nada desse negócio aí. A senhora pode me explicar qual é a finalidade? Eu não explico. Você faça o exercício que você vai aprender. Aí, aquilo já estava me irritando. Eu disse, não, a senhora vai me explicar direitinho de onde é que saiu essa resposta, porque eu não entendi patavinas e eu quero que a senhora me explique, porque senão, como é que eu vou fazer isso? Não vou responder esse negócio, eu estou papagaio, esperando que o exercício e os meus dedos aprendam. Meu dedo não vai se comunicar comigo. Eu quero que a senhora me explique que porcaria é essa, entendeu? A senhora só vai sair daqui depois que me explicar. E ela insistindo, dizendo que não ia fazer. Eu levantei. Escuta aqui. A senhora não sabe, mas eu sou professor desta universidade, já era da UERJ. Eu sou professor assistente dessa universidade e a senhora vai me explicar que porra é essa agora, porque eu estou desconfiado que você não sabe. Entendeu? Se você soubesse que merda é essa, você tinha me explicado. Isso não é da aula. Você vai explicar, ou vai para o conselho universitário. Entendeu? Ela foi para o conselho universitário porque ela não sabia. Entendeu? Ela era professora no primeiro período porque ela só sabia passar o exercício e fazer as listas. Os professores que sabiam só dão aula no último período. Entendeu? Porque não rola aquela gentalha daqueles alunos que não sabem nada. Entendeu? E também não dão aula para os alunos de física, só dão aula para os alunos da matemática. Então, esse professor que evoca o aluno do passado é normalmente uma anta paraplégica que não sabe porra nenhuma, entendeu? E que depende de um aluno que não precise dele, que vai aprender independentemente do que ele ensinar. Porque o professor que é bom professor mesmo, ele ensina qualquer um. Chegou, não sabe, peraí que eu vou ensinar. Aí pega do outro ponto de vista. Então, isso é importante, a gente tem em média, porque o professor, para mim, é esse professor que se formou no behaviorismo. Porque o behaviorismo ele não prega que o professor saiba coisas. O behaviorismo prega que o professor decore o método e aplique rigorosamente o método que algum outro professor iluminado tenha. Então, você criou essa cultura, sobretudo entre os matemáticos, de que você aprende por repetição. Você dá um exercício, faz um modelo e manda ele fazer 1000 exercícios iguais. No final, isso aparece na cabeça dele. Olha a ideia do behaviorismo, da estrutura que aparece na minha cabeça, que se formula na minha cabeça a partir do estímulo externo exaustivo. Esse professor é esse mesmo, entendeu? Ele é incompetente, é isso. E parece que não tem mais, mas tem. A gente tinha um professor que ele passava 50 de uma vez só. Porque ele entendia que o aluno só ia entender se ele fizesse muitas vezes. Ele não conseguia pensar em mudar estratégias de ensino. Ele só falava isso, o aluno só vai aprender se ele fizer muitas vezes. É assim que ele aprende na universidade, gente. Ele aprende, ninguém fala com eles no primeiro período. Eles entram e está no quadro para repetir. Eles repetem, trazem no dia seguinte, entendeu? Nem corrigem, porque no final a resposta está aqui, corrijam. Ora,
Pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí é tipicamente uma concepção behaviorista de matemática, porque a matemática mesmo não foi derivada desse jeito. Entendeu? Isso não tem nem sentido. Agora, você imagina, se isso já é traumático do ponto de vista da inclusão das minorias sociais, você imagina se isso se aplica à inclusão de sujeitos com deficiência intelectual. Não é nem pensar. Nessa perspectiva, essa escola jamais teria deficiente de qualquer espécie. Entendeu? Porque, a priori, o deficiente é um indivíduo que não reage ao estímulo externo dessa maneira. Então, justamente por isso é que aí começa o grande paradoxo. Né? Porque enquanto você cria as políticas públicas da educação regular fortemente embasadas pelo behaviorismo, você vai ter, por movimento da própria cultura iluminista, um interesse de acolher as minorias e os extrangeirados. Entendeu? Então, você vai ter, no século XIX, um movimento cada vez mais intenso no sentido, por exemplo, de não mais permitir que a escravidão pudesse discriminar o outro. Que você pudesse, por exemplo, não ter mais políticas de saúde que provocassem a discriminação e a segregação. O que você vai fazer, portanto? Você vai criar mecanismos de acolher aqueles que estavam mais na frente. Então, a educação especial vai surgir como tal no século XIX. Especialmente na França, é óbvio. Entendeu? Justamente por conta dessa efervescência da cultura revolucionária iluminista. A França revolucionária ela vai criar uma série de institutos de educação especial para atenderem não só o deficiente intelectual, mas para atenderem aos cegos, aos surdos e aos deficientes físicos, fazendo, portanto, com que eles também tivessem acesso. Mas não vai criar esses institutos a partir dos sistemas de educação pública. Isso é importante, porque os sistemas de educação pública são dedicados às pessoas, abre aspas, normais, aqueles que aprendem a partir dos procedimentos metodológicos cunhados no behaviorismo. A educação especial vai surgir no plano da educação, da saúde e do sanitarismo. A perspectiva de formação daquelas pessoas é dada pela saúde e não pela educação. E é justamente por esse motivo que a educação especial ela vai surgir como área preponderantemente povoada pelos psicólogos e não pelos educadores. Quem cuida da educação especial são os psicólogos, aqueles que fazem experiências que possam ativar a mente das pessoas, e os médicos que tentam curar ou superar a deficiência de qualquer ordem. Tá? Então, isso é importante. Quando a gente fala de educação especial, hoje, a gente fala justamente do entrelugar de uma cultura que, prevalecentemente, não fala do ponto de vista da escola, fala do ponto de vista da área médica. Ora, essa cultura de educação especial, falando da escola, dentro da escola, vai se iniciar a partir de alguns anos atrás, com a Declaração de Salamanca, quando você vai criar a educação para todos e a cultura da educação inclusiva. Uma educação, portanto, que pegaria o deficiente e colocaria na escola regular, pensando, sobretudo, na sua integração social e na sua formação humana, mais do que propriamente no seu desenvolvimento escolar inicialmente. Tá? Então, essa educação especial ela está se delineando. Ela é importante falar isso, né? Porque ela, uma hora, fala do ponto de vista da educação. Uma outra hora, ela fala do ponto de vista da saúde. Mas o que a une propriamente? O behaviorismo. Embora o behaviorismo aplicado na escola não seja exatamente o mesmo behaviorismo aplicado na educação especial, a cultura psicológica é a mesma. Entendeu? Então, preponderantemente, quando você forma um psicólogo que vai atuar com a educação especial, 90% daquilo que ele aprende no campo dos procedimentos é da ordem da psicologia behaviorista. Uma questão, entendeu? Em alguns casos, há sujeitos de educação especial, sobretudo no caso da DI, enfim, que só funcionam com comportamento mesmo, entendeu? Comportamental mesmo. Há situações específicas de educação especial
que dependem do procedimento behaviorista. Entendeu? Mas o problema é que esse discurso behaviorista acabou colidindo algumas décadas depois com o discurso da inclusão. Entendeu? Porque aí você passa a ter um choque entre a cultura educacional, que já evoluíra para outros mecanismos que não o behaviorismo clássico, e o discurso da educação especial, que ainda trazia o behaviorismo, mesmo que não no discurso, no procedimento. E isso vai criar um conflito. Um conflito que ainda hoje faz com que, mesmo nas escolas de educação integrada, você vai ter a escola regular e os níveis de educação especial. Na sala de recursos, na sala com o facilitador na sala de aula, mas é sempre uma coisa que parece um apêndice, ainda não se integrou propriamente à escola. Certo? A gente ainda não conseguiu definir muito bem como é que esses dois discursos eles vão interagir no mesmo espaço. E isso é complicado, não é? Porque o problema maior não é nem para o aluno da educação regular, é para esse aluno mesmo da educação especial, porque ele, ficando no entre-lugar, ele não se torna nem propriamente um aluno da educação especial, nem propriamente um aluno da educação regular, ele fica no limbo. O que a Lloyd sempre fala com o respaldo dos pais de alunos com autismo. Ele não está nem lá nem cá, ele fica no pátio. Entendeu? Porque a gente ainda não conseguiu construir esse movimento. O fato é que pegar esse aluno e colocar de novo na escola segregada não é o ideal, porque ele vai até se desenvolver melhor, mas ele não vai se socializar. E ele vai voltar a ser um sujeito que vivia o obscurantismo antes dos anos do século XXI, aquele que vivia guardado no quarto. Certo? Agora, se a gente pegar e não investir num discurso que faça essa reunião de coisas, não vai dar certo. Vai ficar complicado também. Tá? Gente, vou parar um minutinho, eu tenho que pegar um café. Então, vamos fazer um intervalo de 4 minutos, que é o tempo de eu ir lá pegar o café e já volto. Me dá lá. Espera aí que eu já venho. Espera aí. Pronto, voltei. Depois, eu vou ter que lembrar de retirar esse trecho da gravação, porque senão dá problema. Eu fui gravar uma aula no YouTube, aí depois horas passando lá para dentro, ele identificou que as músicas estavam no meio, tinham direitos autorais. Aí ficou dando problema, tive que jogar fora para gravar tudo de novo. Então a gente já sabe que fez o intervalo. Ai, não diz o tempo. E depois eu tenho que descobrir qual é o tempo aqui. Todo mundo voltou? Vou perguntar. Eu nem saí, estava ouvindo a música aqui, feliz. Desculpa, eu interrompi. Eu só não tive tempo de buscar o meu café. Eu ia ter que fazer um, fiquei na vontade. Não, vai lá um pouquinho, não tem problema. Nossa, se viver sem café é horrível. Bem, agora vamos pegar o outro ponto. A gente já viu que o século XIX desencadeou no campo da educação o sentido da pesquisa aplicada e a pesquisa aplicada ou a psicologia comportamental como elemento fundamental. Na Europa, entretanto, a coisa teve um movimento um pouco diverso. Tá? Para o europeu, é a figura, especialmente, né, o francês e a cultura que parte da cultura francesa, né, para a Alemanha, esse sujeito não provido de uma mente, de um aparelho interno, é muito incômodo. Entendeu? O ultrapragmatismo do behaviorismo provoca um desconforto na cultura acadêmica europeia, porque é um esvaziamento da pessoa. E isso, no sentido ético e moral deles, não cai dentro. Por conta disso, apesar da tese do behaviorismo ter se desenvolvido e se impregnado muito na cultura acadêmico-científica dos Estados Unidos, na Europa não ganhou muito fôlego, não. Em contrapartida, eles vão tentar, já no final do século XIX, buscar alternativas teórico-descritivas e explanatórias que pudessem colocar em xeque essa suposta hegemonia do pensamento behaviorista ou do determinismo.
E para fazer isso, naturalmente, buscavam desenvolver o potencial cognitivo do sujeito, né? Que, a partir dos laboratórios de inteligência, sobretudo na França e na Suíça, um rabicho na Alemanha, mas os laboratórios da inteligência, esqueci também da Rússia, né? Os laboratórios da inteligência estavam justamente investigando experimentalmente provas de que o ser humano não fosse uma tábula rasa, não fosse uma besta quadrada, mas já tivesse dentro de si próprios um motor que lhes proporcionava a oportunidade de produzir conhecimento e de aprender coisas. Pois bem, esse movimento vai desencadear todo um coletivo de estudos reunidos em torno do que se chamou da psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt é, obviamente, resultado de investigações experimentais que mostravam que o aprendizado era praticamente um fenômeno interno, orgânico, e que poderia ser sentido a partir da sensação de conforto e de prazer que o indivíduo tinha no momento, no ato da descoberta de uma resposta para um determinado tipo de problema ou na formulação de um conceito, etc, etc. Isso não era muito claro para eles na época. O fato é que a Gestalt vai devolver ao homem a capacidade de produzir conhecimento. Algo muito arrojado, muito, porque essa psicologia ela vai se desenvolver antes da consubstancialização do conceito de mente. Não havia muito esse conceito. O conceito que havia até então era o conceito de espírito, e não era à toa, né? Era espírito porque era justamente na Idade Média e anteriores, né? Era esse espírito que transitava entre o homem e Deus, né? E era justamente vindo de Deus que o espírito trazia consigo as verdades que produziam conhecimentos e valores, etc, etc. Então, na ausência dessa vinculação com Deus, os laboratórios da inteligência, a psicologia da Gestalt, queriam descobrir esse espírito em nós. Ou seja, ao invés de haver um espírito que transitava entre o transcendental e o interno, ele queria justamente buscar o interno, o espírito no homem. Um homem que, obviamente, passaria a ter um poder enorme, né? Porque, tendo ele o próprio espírito da criação, ele era Deus na Terra. Certo? Pois bem, essa psicologia da Gestalt, ela vai ter uma repercussão enorme, vai derivar depois Piaget, vamos ver isso na próxima aula, mas, enfim, ela vai ter uma repercussão enorme, porque ela vai colocar a aprendizagem como uma das faculdades biológicas do ser humano, o que significa que o aprendizado passa a ser visto como um dom. Um dom, certo? E acaba sendo pior a emenda do que o soneto. Entendeu? Porque se, de um lado, o behaviorismo ele pecava por ser impositivo, né, por tratar os homens como, a priori, seres irracionais, cuja racionalidade se forma a partir da imposição, do condicionamento externo, a psicologia cognitivista europeia vai criar a ideia de que alguns têm o dom e, portanto, desenvolvem essa aprendizagem porque o seu corpo assim o proporciona, ao passo que outros não têm o dom e seus corpos, por motivos que não conhecemos, ou não conheciam à época, né, não eram capazes de produzir conhecimento ou de reagir satisfatoriamente à produção do conhecimento. Já viu o problema, entendeu? Vai chegar no fascismo, exatamente, entendeu? Então, a gente vai ter uma relação, ou seja, uma pesquisa que parte da investigação de uma contra-hipótese para o behaviorismo e que, teoricamente, age em favor do homem com a letra maiúscula, né, da espécie humana, para um desencadeamento de uma série de outras hipóteses que vão resultar, por exemplo, em princípios como a eugenia. A ideia, portanto, de que era preciso preservar determinada espécie humana, determinado nicho da humanidade,
para que ele não se contaminasse com as demais espécies degeneradas e sem desprovidas do dom da sabedoria e da racionalidade que havia entre o mundo. Isso foi inevitável, entendeu? Acabou sendo um discurso que contaminaria toda a Europa, entendeu? Que seria o cerne do fascismo e que chegaria no planeta inteiro. Aqui no Brasil não ficou por menos, né? Você tinha várias vozes, inclusive do governo brasileiro. As ideias do eugenismo vieram para cá de forma avassaladora. Se o eugenismo, veja bem, já era traumático na Europa, imagine no Brasil, um país cuja sociedade derivou da miscigenação. Uma ideia de eugenismo significava colocar a população inteira no paredão e mandar matar, porque não ia sobrar vivão aqui dentro. Entendeu? Quem é que tinha raça pura no Brasil? Ninguém. Nós somos todos vira-latas. Graças a Deus, agora o vira-lata caramelo vai ser promovido a cachorro de raça. Então, a gente ainda tem alguma possibilidade de um dia alguém nos dar um pedigree também. Por enquanto, só o cachorro vira-lata caramelo que vai virar cachorro de raça. Nós continuamos vira-latas, graças a Deus, né? Porque os vira-latas são resistentes. Aliás, em parênteses, essa história do Covid, ela foi muito interessante, porque sempre disseram que a miscigenação de raças provocava seres resistentes a infecções virais. Sempre teve um mito, por exemplo, de que o brasileiro, essa é uma gripinha, esse idiota com esse imbecil, vai uma gripinha de nada, ninguém vai morrer por causa dele. Morre sim. Morre sim. Os vírus mais modernos, os vírus feitos, como eu diria, conspiratoriamente, feitos nos laboratórios mais modernos, eles não fazem discriminação. Eles são bem inclusivos. Pegam tanto as raças puras, quanto pegam também a nós, os vira-latas. Olha que vírus maravilhoso. Ele é mais inclusivo do que a escola, apesar de matar as pessoas, mas que ele é democrático, é. Bom, voltando aqui à questão. Então, vamos ver. Voltar lá. Agora a gente está no limiar do século XIX para o século XX. Certo? E aí, quem vai, no Brasil, abraçar o eugenismo e a psicologia da Gestalt é a República. Entendeu? A República vai criar os movimentos... Eu ia responder Bolsonaro, mas eu lembrei que é início do século. Eram os bisavós dele, pronto. Foi, com certeza. Misericórdia. Eram os bisavós dele. Repara que, ao contrário da eugenia, a família do Bolsonaro ela vem degenerando de geração para geração, entendeu? Tanto é que os filhos deles até hoje não procriaram, graças a Deus, até hoje não tiveram filhos. Deus é pródigo. Mas, enfim, volta lá. Então, esse Brasil República, ele vai caracteristicamente se envergonhar de si próprio, né? Porque para tornar-se república e romper totalmente com os laços umbilicais com a colônia, eles buscavam justamente a ideia de uma nação que pudesse ter uma cara própria e que, sobretudo, pudesse ter uma identidade de poder frente às matrizes europeias. Como sustentar isso em face de uma população totalmente miscigenada e, segundo as crenças da época, absolutamente incapaz de levar nenhum projeto de nação adiante, porque já era a degenerescência representada na face da Terra. Então, o papel da educação republicana, a partir do século XIX, é preponderantemente higienizar a nação. Acabar com os traços daquela negada sazalada, daquela indianada corrupta, medíocre, que dava para todo mundo, aquele povo indolente, preguiçoso, essa gentinha do sertão, esse bando de favelado horroroso. Como a gente não pode matar todos eles, vamos criar mecanismos na saúde e na educação para criar uma nova geração de brasileiros brancos, de olhos azuis, todos alfabetizados e escrevendo e falando o português mais castiço dos mais ilustres e renomados literatas brasileiros. E o resto da população? E deixa morrer. Os que não morrerem, você empurra para a favela e esconde com um tapume na frente para ninguém ver essa gentalha horrível que lastimavelmente insiste em dizer-se brasileiro. Ora, essa é a escola
cujos professores ainda hoje têm nojo dos seus alunos, lamentavelmente. E não só têm nojo, como desconfiam sinceramente da sua condição de racionalidade. Por quê? Porque aqueles alunos trazem para a escola traços étnico-raciais, traços culturais que contrariam todas as crenças higienistas que essa escola abraçou como projeto básico de formação desde o século XIX até os dias de hoje. Entendeu? Entretanto, o behaviorismo continuou. É interessante, né? Porque, reparem bem, acreditava-se que se a escola brasileira fosse abraçar o higienismo, ele trouxesse para cá, ao mesmo tempo, todas as pesquisas do ponto de vista das pesquisas da inteligência, né? E que tentassem justamente fazer uma escola baseada no desenvolvimento das faculdades intelectuais dos alunos. Não. Eles trouxeram para cá o higienismo, mas continuaram fazendo da escola um instrumento behaviorista de seleção social. Entendeu? Então, não era mais uma escola tipicamente behaviorista ou uma escola tipicamente, digamos assim, experimentalista, que é aquela que se desenvolveu na Europa. Não, ela ficou no meio do lugar. Uma escola que era um pouquinho behaviorista e um pouquinho higienista. Mas inteligência não rolava ali, não. Entendeu? Porque, a priori, não se acreditava que aquela população tivesse algum tipo de inteligência. Não deu outra. Desde o início. Essa escola foi derivando, de um lado, já deixamos a educação especial de lado, porque ela pertence ao domínio de outras áreas da educação. Agora, dentro da educação, o que eu faço com o aluno que não aprende? Jubila, joga fora. Mas a partir de 70 você não pode mais jogar fora. Ai, meu Deus. Então inventa aí uma lata de lixo qualquer e bota ele, já que não vai aprender mesmo. E aí criaram as classes AE, alunos especiais. Alunos que não podiam ser destituídos da educação regular, porque eles não cabiam em nenhuma escola especial. Eles não eram deficientes intelectuais, não eram surdos, não eram cegos, não eram deficientes físicos, não eram nada, entendeu? Mas não aprendiam. Bota eles nessa classe especial aqui, entendeu? E aí eles começaram a aumentar as classes de AE, aumentaram, chegaram a ponto de ter escolas que só tinham classes de AE. Todos retidos na alfabetização. Mudou de nome, passou para E, depois mudou de nome, passou a escolas de projeto, depois de projeto passou a escolas de aceleração, depois passou mudando, o nome muda, mas os sujeitos são os mesmos. São sempre os mesmos. Na sua maioria são todos pobres, não é na sua maioria, são todos muito pobres, são todos moradores de áreas de risco, né? São todos moradores de favela, e 90% dos casos são homens negros. Não é à toa. Basta em qualquer escola aí eu queria dar uma olhada na pior turma que a senhora tem, aquela turma só tem reprovado, você vai entrar lá dentro, a maioria deles são rapazes e negros. Não é à toa. Estão lá porque, do ponto de vista desta escola higienista, eles são os intoleráveis. São mal educados, são rebeldes, não são domesticáveis. E são pretos, né? Nossa, ainda tem esse problema de serem assim tão pretinhos, coitadinhos, né? Que a pior coisa que tem é você chamar um de pretinho, né? Porque você ainda assim marca uma certa tolerância esta negritude infantil e mirim. Entendeu? Então, isso é resultado daquela época, lamentavelmente. Então, a gente tem aí a derivação de um conceito de educação especial que, a priori, só pertence à área de educação, não pertence à área da educação especial propriamente dita. Entendeu? A área clássica da educação especial, você não vai encontrar esse aluno. Pelo contrário, você pega esse aluno da turma de EE ou da aceleração e o leva para alguém que tradicionalmente trabalha com educação especial e você não tem nada. Esse menino é perfeito. Entendeu? Ele reage a todas as formas de aprendizagem, ele segue ordens, ele é capaz de se integrar a equipes de trabalho.
Por que ele está aqui? Não tem problema. Ele só não cabe na escola, nessa escola. Porque naquilo ele cabe, beleza. Cabe mesmo. Se eu pegar esse aluno e botar no EJA, e ele desenvolve ó, rapidinho, espetáculo. Porque eu mudei a escola. Ela não é mais higienista. Ela recebe todo mundo. Entendeu? Então, vamos separar esse aluno da educação especial, que não é da educação especial, e vamos pensar qual é o sentido da educação inclusiva para ele. Vocês já perceberam que o problema dele é 1000 vezes pior do que o problema da criança, por exemplo, com deficiência intelectual evidente. Porque aquele, ele sabe o que tem. Eu sei o que ele tem. Entendeu? E ele cedo também falou assim, eu vou ficar, você vai ter que me amar, você vai ter que gostar de mim, entendeu? E pronto, acabou. Ele não me ameaça, apesar dele ser um desafio, porque eu sei o que ele tem. Agora, se eu olhar para o outro aluno, que eu não sei o que tem, que não reage ao que eu ensino, que eu aprendo, ele é um capeta na terra. Eu quero ver tudo menos ele, porque ele é a prova da minha incompetência. Então, esse é hoje o aluno com maior demanda de inclusão na escola, porque ele pertence à escola regular. Ele é enquadrado como aluno de escola regular. Ele não tem, portanto, nenhum suporte de trabalho de educação especial para ele. E ele padece o tempo todo. Ele é o aluno que está na porta da evasão. Ele certamente não vai chegar ao nono ano. E um aluno cheio de déficit, né? Porque a família não é ledora, o ambiente de conforto dele é um ambiente narrativo, ele interage com aquilo, ele se diverte, ele está o tempo todo em movimento. Para você colocar ele sentado é uma dificuldade. Eu tive um aluno aqui na creche, aqui perto de onde eu moro, que eu fiz estágio, mas o menino tinha vários indícios de superabilidade, mas a professora, eu era estagiária, quando via só faltava chorar, porque em 5 minutos ele dava conta de tudo que ela tinha programado para as 4 horas. Exatamente. Bom, como lidar? Você sabe que normalmente o aluno que a escola rejeita, a sociedade acolhe muito bem, obrigado, né? Porque a inteligência que as pessoas têm, a inteligência que a escola não compreende, é normalmente a inteligência mais astuta, né? Tem umas saídas assim, até porque a gente sobrevive, às vezes, em condições subhumanas. Né? Tem crianças de 6 anos de idade que têm que viver sozinhos e vivem, estabelecem mecanismos, eles amadurecem muito rapidamente e a escola os trata desse jeito, nem lá, nem cá. Entendeu? Então, esse é o aluno com o qual eu mais me preocupo, que é o objeto do meu objeto de trabalho mais diretamente, né? Porque ele não é aluno da educação especial, ele é aluno em demanda de inclusão social. É por isso que essa disciplina ela tem esse nome estranho, né? Fundamentos e Críticas da Educação para Minorias Sociais. Que ele pega tanto aqueles alunos com deficiência intelectual e deficiência em geral, né? Que já estão na condição de minoria pública e social, como esse aluno de periferia cultural e intelectual, eu já pensei no conceito, que a gente vai ver mais tarde, né? Periferia intelectual, que está em demanda de ser trabalhado. E a educação especial, como é que rola nessa história? Bom, eugenia não rola educação especial, porque se for por ela, mata todos eles, né? Não se esqueçam de que uma das primeiras coisas que todo governo fascista faz é ou exterminar ou aprisionar os deficientes. Porque eles são a prova... Fala, Leila, pode falar. Cadê a Leila? Professor, peraí que eu vou abrir a câmera. Professor, e essas crianças? As crianças... Me encontrou? Agora estou. E essas crianças, onde estão também essas crianças que não estão nem na educação especial, não estão dentro dessas condições dessas crianças que têm a dificuldade de se adequar a esse modelo de escola, elas aprenderiam de outras formas, teriam outros caminhos, e são aquelas que têm dislexia, descalculia, TDAH e outros transtornos. Onde essas estão? Porque essas também têm sofrido muito, muito. E elas também não têm lugar visto para elas. Onde elas estão? Leila, essas coisas são as mesmas. Você vai me dizer o que é descalculia. Você há de me dizer como é que pode existir um tipo de disfunção neurofisiológica que só atue sobre o cálculo?
Isso não é biológico, não é clinicamente viável você imaginar que possa existir algum tipo de anomalia fisiológica que provoque um distúrbio que só se aplique a um único tipo de trabalho. Entendeu? Então, na verdade, tanto a pessoa que é dita descalculia, não sei qual seria o adjetivo descalculílico, sei lá, esse que tem descalculia, o disléxico, o TDAH, você olha e fala assim, peraí, eu estou vendo um distúrbio de neurofisiológico, ou eu estou vendo um padrão de comportamento social ou intelectual que eu não compreendo. Entendeu? Porque, reparem bem, 90% dos disléxicos são capazes de produzir a escrita da matemática. Então, não é possível. Por que será que ele não escreve? Porque eu não estou sabendo verificar como é que ele representa a escrita e a fala. Ele certamente tem uma forma de representação da fala que é diferente da representação que leva à escrita. Então, é muito mais fácil, tal como o sujeito com déficit de aprendizagem, eu colocar a culpa nele e dizer que, olha, esse menino tem dislexia. Eu não tenho nada com isso, porque ele é disléxico, ele que vai para o médico, para o fonoaudiólogo, vai para o pai de santo, para o pastor, para o padre, alguém que vai cuidar, mas eu não sou. Então, o caso é o mesmo. Entendeu? Você vai encontrar problemas? Sim. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que têm distúrbios invasivos. Aí é outro departamento. Entendeu? Distúrbios invasivos. Mas esses alunos de distúrbios invasivos, eles estão enquadrados na educação especial. Eles são plenamente enquadrados na educação especial. O disléxico e o disfásico, o descalculia e o disfásico, né? Esses indivíduos, eles estão em demanda da produção de certo conhecimento que explique como eles aprendem e como eu os levo a desenvolver a escrita. Entendeu? Porque eles escrevem. Eles podem ser, entendeu? Então, por que eles não estão conseguindo? Porque eu não sei como fazer. Então, a ideia é, do mesmo modo que eu digo que o aluno que não fica quieto tem TDAH, e eu não penso, por exemplo, que ele não fica quieto, porque na cultura dele ficar quieto é não estar em condição de aprendizagem, eu também trato o outro caso de outra maneira. Entendeu? Então, o meu grupo de pesquisa sempre tem preocupado assim, bom, o meu aluno escreve desse jeito, de trás para frente, de frente para trás, ele escreve por quê? Entendeu? De onde que vem isso? Então, se eu descobrir o fator que produz aquilo, e eu descobrir que esse fator não é uma anomalia, mas é um modo de organização do pensamento, então eu explico aquele caso, eu faço a redenção desse aluno da condição de anômalo, entendeu? E coloco para lá. O problema é que as pessoas não fazem isso. Entendeu? Sobretudo se essa criança é pobre. Porque se essa criança é rica, ele vai para a fonoaudiólogo que vai lá e não corrige, ela reestrutura o modo como ele pensa o mundo. Então é o pobre que está sempre no mesmo caso. Ele não muda muito não, Leila. É a mesma coisa. Entendeu? Mais alguma coisa? Vamos continuar. Não, assim, porque a minha filha tem dislexia. E a gente teve condições de colocar numa fono e tal, que ajudou. Mas tem ali um grau de algum impedimento, que o número eu te botei no Kumon, mais a fono, mais a psicóloga e tudo, mas tem hora que não alcança. Assim, eu não sei como é que andam os estudos da dislexia, né? Para esse coisa da matemática mesmo. Ou se é tudo, entendeu? É que como é disléxico, influencia na matemática também. Sim, mas o problema é que nem todo mundo é obrigado a pensar a matemática como a matemática pensa. Entendeu? Ela desenvolve um pensamento lógico formal que caberia, se ela fosse, por exemplo, da área de TI, ela seria muito bem-vinda, porque o povo da área de TI tem que pensar várias matemáticas. Entendeu? E isso é muito difícil, porque nem toda matemática é lógica. Existem matemáticas... Não, professor. Então, sou eu, a Leila, de novo. Aí fica aquela situação complicada. Porque, por exemplo, na educação especial, a criança, né, com o diagnóstico, graças a Deus hoje, sem o diagnóstico, ela está sendo recebida, estamos caminhando, não vamos falar do bom e do ruim, vamos falar, elas têm um local para ser direcionada para que elas passem a receber as condições também do seu processo de aprendizagem. A criança que está prontinha, ela não precisa de ninguém, igual aquela sua professora, não vai precisar de ninguém, a verdade é essa. A criança que não tem nenhum comprometimento,
ela por si só dá conta. A escola só organiza esse caminho para informar o que ela pode ir fazendo de caminhada. Mas essa outra criança, a gente ouve o professor, talvez a Lloyd tenha sofrido muito com relação a isso. Ah, mas olha só, como é que a gente... É disléxico, tem dislalia. E aí ele não vai para lugar nenhum. E nem o professor abraça esse aluno para esse seu processo de aprendizagem. Como é que você quer que o professor abrace o aluno se na graduação você não ensinou para ele o que isso significa? Entendeu? Então, o professor que passa pela Faculdade de Educação, por exemplo, professor primário, ainda pode vir a encontrar uma disciplina eletiva que trate do assunto. Aí ele vai chegar lá mais ou menos esperto para o fato de como agir. Agora, a maioria dos demais professores das licenciaturas sequer estuda quais são as propriedades do aluno que produz a matemática ordinária, imagina do outro. Entendeu? E aí a gente não pode apenar o professor por causa disso. A culpa é nossa, de formadores, não é nós que somos formadores, que a gente só trabalha com um modelo de aluno. Ou a gente trabalha com um aluno que é modelado na educação regular, ou a gente trabalha com um aluno que é modelado na educação especial. Esse aluno que está no limbo, ele está no limbo. Entendeu? No limbo. Entendeu? Porque você vai encontrar... É impossível que você tenha 30% de crianças da rede pública em todo o país que vão encontrar algum tipo de dislexia. Ah, ele é disléxico, não aprende. Ah, peraí, você vai me desculpar, mas nem o Covid mata 30% da população. Entendeu? E aí você vai dizer que isso é normal? Não é. Entendeu? Então a gente tem uma demanda enorme de investigação para verificar sobre que condições o sujeito que apresenta-se teoricamente como disléxico ou com problemas de matemática, que matemática ele pensa e que língua ele pensa. Porque certamente um indivíduo que tem a famosa dislexia não tem o mesmo conceito de fonema que nós temos. Eu fiquei até feliz em ver essa questão, né, relembrar a temática dessa disciplina, porque aí a gente verifica que o olhar da gente realmente tem que ampliar. Tem que incomodar. Não basta só incomodar enquanto você está na sala de aula ou enquanto você recebe alguém para fazer uma mediação. Ela tem que incomodar na cabeça da gente também enquanto pesquisador. Porque nós estamos realmente vendo esse limbo acontecer, ele está crescendo, ele está aumentando, né? Ele está aumentando e a gente precisa repensar isso. Porque, veja bem, o que leva o sujeito a aprender a escrever são as condições do seu desenvolvimento psicomotor. Se essa criança, no seu desenvolvimento psicomotor, tem uma experiência em que o modelo de trabalho com o papel, entendeu? Não é o papel, é a forma como o papel me leva a trabalhar. Se eu me desenvolvo psicomotoramente a partir desse tipo de experiência, eu tenho um passo adiante na alfabetização. O problema é que os nossos alunos, sistematicamente, eles hoje se desenvolvem nessa porcaria aqui, entendeu? E os telefones celulares, assim como as demais mídias hipertextuais, elas extrapolam muito o papel, onde se conclui que o desenvolvimento psicomotor do aluno contemporâneo, ele demanda um trabalho muito mais complexo para o desenvolvimento da escrita. Entendeu? E aí os casos de dislexia estão aumentando descaradamente, entendeu? Antigamente as escolas particulares se livravam desses alunos porque eram muito poucos. Ah, bota na escola pública. Agora não pode, porque senão eles vão ter prejuízo. Porque em cada turma você vai encontrar 4, 5, 6, olha, junta isso numa escola inteira, não pode tirar, entendeu? Então reparem, que desenvolvimento psicomotor é esse que provoca disléxicos? É sinal de que tem alguma relação entre a maneira como eu pratico e desenvolvo o meu pensamento e a maneira como a escola e o papel exige. E o mais interessante, se você botar o disléxico diante do computador, ele escreve direitinho. Entendeu? Por quê? Porque as condições de produção da escrita no computador são análogas à da fala. Então, ele reproduz exatamente como ele fala, sem o menor problema. Ah, mas ele escreve tudo errado, você não entende? Ah, entende. Porque o que ele escreve de errado vem diretamente do inconsciente dele, do nível de representação mental da escrita, da gramática da fala, entendeu? Então, ele sabe exatamente, por intuição, que tipo de grafema utilizar, mesmo que resumido, que o outro vai entender. Alguém, por acaso, teve que fazer curso internetês aqui? Ninguém. Com simplesmente você lê, você entende tudinho. De onde que vem isso?
vem da intuição. Entendeu? Então, se isso no futuro vai se tornar a língua dos sujeitos dos hipertextos e das mídias hipertextuais, eu não sei. Mas, no momento, é uma grande confusão, porque o corpo vai para um lado, a mente vai atrás e a escrita está aqui, do século XVI. Não vai adiantar nada, entendeu? É um conflito cada vez mais. Mas não se preocupe não, porque quando começar a ficar escandaloso, aí 90% das pessoas não conseguirem se alfabetizar, aí vai voltar. E uma outra questão é a seguinte. Quando eu pego essa criança, por exemplo, tem a criança que custa se alfabetizar. Com que olhar ou com que universo teórico eu vou tentar explicar o seu comportamento? Eu não vou olhar para o universo da educação. Eu vou olhar para o universo da saúde. Não é? Eu vou em busca da explicação que a saúde daria para o estado de normalidade dessa criança. E aí eu só vou encontrar o quê? A anomalia, porque do ponto de vista daquele aluno que a saúde tipificou, daquele sujeito que a saúde espera para a escola, ele é anormal. A questão é, se ele já é anormal, eu não preciso me envolver. Aí acabou-se. Eu interditei ele na hora. Entendeu? Bom, vamos voltar aqui. Tem um último item que eu queria comentar, que é o seguinte. Qual foi também uma das consequências? Bom, você sabe, já vemos que essa educação pelas bases da inteligência acabou desencadeando o higienismo e a eugenia a partir dela. Mas, do ponto de vista, voltando à questão da educação como um dom, como se fosse algo que pertencesse ao próprio sujeito, há uma repercussão interessante e um desvio no desenvolvimento da educação especial, nesse processo, que vale a pena a gente ressaltar. Na contramão dessa educação especial, tipicamente da saúde, você vai encontrar movimentos de educação especial que privilegiam o sujeito na natureza. São as fazendas. A educação especial como fazendas. A Helena Antipoff, no Brasil, foi uma das pioneiras nisso. Ela veio para cá e depois ela criou uma fazenda no estado de Minas Gerais, na qual as crianças se desenvolviam como pessoas. E era um projeto muito arrojado, que não era um projeto de educação escolar, era um projeto de educação humana, né? Que levava o sujeito justamente a interagir com o espaço, a desenvolver-se psicomotoramente, portanto, se desenvolver como pessoa humana. Tá? Isso é interessante, foi um projeto que acabou, não era um específico da educação especial, mas acabou criando para sempre um cisma na educação especial. Um cisma no sentido de que uma corrente continuava tendo a visão sectarista, segregadora e tipicamente clínica da educação especial, e de outra aquela que, não, gente, vamos trabalhar esse sujeito como pessoa. Vamos colocar esse indivíduo no espaço físico, vamos colocá-lo na fazenda, vamos colocá-lo na sociedade. Entendeu? Portanto, para que ele possa, antes de tudo, se desenvolver como tal. Mas reparem bem, tanto a educação a partir das fazendas, como a educação clínica, nenhuma delas tinha a perspectiva de educação escolar como isso. Não é? Onde é que está a escola? Não está, o objeto primário não era esse, porque do ponto de vista da saúde. Entendeu? A educação escolar vai se tornar um problema a partir das políticas de integração. Aí sim você vai ter uma vinculação direta entre a educação especial e a escola. Não, claro, estou considerando nesse caso especificamente o caso dos deficientes intelectuais, porque os demais deficientes são facilmente absorvidos pela escola, à exceção dos surdos, naturalmente, que caíram no mesmo caso. Né? Durante muitos anos, os surdos e os deficientes intelectuais eram tratados com as mesmas medidas. Você tinha os cegos, os deficientes físicos, que eram plenamente absorvidos pela cultura escolar, e você tinha os surdos e os deficientes intelectuais como os grandes párias, o antissujeito cartesiano, que ninguém queria ter, e ainda hoje ninguém quer ter, né? Porque eles são os que mais desafiam a escola a repensar a sua serventia. Tá? Bom, o que está faltando aqui? Está faltando o indivíduo da síntese. Vamos pegar essa ideia, Glauber-Hegelismo fora. Mas aí vamos pegar a ideia da mente
A ideia, portanto, dessa educação que parte do potencial da mente, e vamos devolver ao pragmatismo funcional. É claro que a gente já saiu da Europa e pousou nos Estados Unidos. Toda vez que a gente falar de pragmatismo funcional, a gente volta para os Estados Unidos. Quando eu junto a ideia da educação experimental e o funcionalismo pragmatista, o pragmatismo funcional, eu encontro John Dewey nos Estados Unidos. Tá? Dewey, ele teve um papel fundamental na educação brasileira, porque é justamente ele que vai juntar a ideia de que toda educação é baseada na experimentação e numa experimentação de uso concreto. Portanto, uma educação experimental como aquela do Piaget, que buscava conceitos, que buscava elaboração, não cabe muito na educação do Dewey, porque o que ele queria mesmo é: serve para alguma coisa? Tem algum tipo de serventia na vida das pessoas prática? Então não presta para nada, joga fora. Então você vai ter realmente uma escola experimental que busca o desenvolvimento das faculdades intelectuais para o exercício do trabalho. Entendeu? E é justamente essa a base da escola nova no Brasil. Entendeu? Dewey teve um papel fundamental no Brasil, porque é ela que vai justamente caracterizar uma educação que pudesse privilegiar as faculdades intelectuais do indivíduo, porém para o exercício de práticas laborais. Certo? Porque isso é a base da educação brasileira em todas as esferas, em todos os níveis, é a preparação para o exercício concreto do trabalho, que é do trabalho que as pessoas conseguem a ascensão social e a ruptura com a ideia da vira-latice típica do brasileiro. Tá? Pois bem, a figura do Dewey também é importante. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí essa figura do Dewey também é importante porque ela também vai repercutir na educação especial. As APAES, por exemplo, elas vão ter muito do Dewey, justamente porque a partir da APAE é que a gente vai ter não só o resgate da figura do aluno com deficiência intelectual. Acho que a APAE, no Brasil, ela foi a única instituição que desde sempre e ainda hoje atende ao deficiente intelectual, que a gente nunca teve no Brasil, pelo menos que eu saiba, nenhuma instituição pública ou especificamente destinada ao deficiente intelectual, nunca teve. Então, as APAES, elas se uniram nesse sentido. E o cerne da APAE não é só o acolhimento, mas é a estimulação do sujeito para o exercício de práticas que lhe deem um pingo de autonomia. Portanto, Dewey é fundamental, certo? Porque no cerne das políticas de desenvolvimento da APAE tem a ideia de dar o ofício para o aluno, de dar para ele a interação com situações concretas de vida prática. Portanto, é exatamente aquilo que o Dewey traduzia como educação empreendedorista. Então, a gente vai ter 3 vieses de educação especial, que são a educação especial clássica, né, que é aquela que está nos institutos clínicos de tratamento, a educação especial na base integradora, que é essa que as escolas estão utilizando, e essa educação especial da base de Dewey, que é justamente aquela que tenta a integração do sujeito social, do sujeito intelectual, deficiência intelectual, a partir do desenvolvimento de práticas laborais, práticas sociais, etc. etc. Tá? O que é interessante observar é que a escola regular tem muito a aprender com a APAE. Entendeu? Por quê? Mas a APAE não ensina nada. A APAE ensina sim. A APAE ensina a cada um ser tratado como cada um. Entendeu? E a expectativa de desenvolvimento de cada um é de cada um. Entendeu? E ensina também a ideia de que o aluno tem o direito de participar daquele processo de aprendizagem a vida inteira, sem restrição. Portanto, quando a escola fala de educação para a vida inteira, rapaz, já faz isso a longa data, entendeu? Inclusive criando espaços em que os mais antigos participam da formação dos mais novos. É um trabalho que a escola tem a aprender, não para copiar, mas para aprender que espaços que não são circunscritos àquele rito tradicional da escola behaviorista
também são fundamentais. Não só para os deficientes intelectuais, mas também para os sujeitos que estão no limbo, por exemplo, esses que a Leila citou muito bem, obrigado. Entendeu? E que podem perfeitamente, a partir de práticas experimentais, descobrir as suas próprias vocações e mostrar para o professor quais são essas vocações. Entendeu? Como é que eles aprendem, como é que eles se desenvolvem. Essa era a proposta de trabalho dessa aula de hoje. Entendeu? Que eu separei com alguns textos, eu separei 5 textos que já estão lá no Moodle. São artigos que tratam desde o higienismo, a questão da eugenia, a questão do behaviorismo como constituição das bases da educação. E o que mais? Espera aí, que tem aqui. Espera aí. A questão do pragmatismo e desenvolvimento no pensamento educacional brasileiro, ou seja, como é que o Dewey se impregnou na cultura brasileira, que é um pouco mais aberto, né? E um texto que fala sobre a educação e higienismo, que é assim, alfabetização, saneamento e regeneração nas iniciativas de difusão da escola primária em São Paulo. Então é muito legal a gente ver, por exemplo, como é que essas políticas públicas tinham essas ideias arraigadas umas ao lado da outra. Tá? E acrescentei também 2 entrevistas, uma entrevista com Marcos Vinícius da Cunha, que fala sobre Dewey, para quem não é da área de educação, saber quem foi, né, qual foi a participação dele, e um outro que é Dewey e as políticas públicas de educação do Brasil. Ou seja, um fala do Dewey no geral e o outro fala do Dewey na caracterização da educação brasileira. Tá? Para a gente ver como é que essas coisas vão acontecendo. Porque o que é interessante na fala da Clarice Nunes, não é Nunes, é Nunes da UF, né? É o fato de que, tudo bem, eu tenho lá uma educação experimental embasada em política e princípios de uma psicologia estritamente cognitivista e que aparentemente parece que ela é universal, não é? Não, não é. Porque todas as vezes que eu coloco algum tipo de experimentação, eu coloco uma prática cultural. Toda experiência é uma prática cultural. Então, por exemplo, quando eu imagino que eu estou fazendo tudo para formar um aluno para o mercado de trabalho ou para certas práticas que são funcionais no mundo de quem? Entendeu? No meu sejam, mas talvez no outro não sejam. Então, essas relações continuam sendo desiguais porque você cria uma escola aparentemente universal, experimental, mas para um determinado tipo de sujeito. Então é interessante, por exemplo, quem trabalha em escolas de ponta, tipo os colégios de aplicação e a escola técnica, ela é uma escola baseada na experimentação, em vários sentidos. Tá lá, você é uma escola experimental, e por que só cabe classe dominante? Por que ela reprova todos os alunos que são as classes populares? Porque é uma experiência que não é culturalmente neutra, ela é marcada culturalmente. Então, isso é uma discussão que a gente tem que ter, porque isso questiona severamente a ideia de que uma educação baseada no desenvolvimento das faculdades intelectuais é uma educação neutra universal. Não, não é. Não é. Tá? E coloquei, tá lá. Eu vou colocar lá também a cópia de uma aula que eu dei na quinta-feira passada, que fala a mesma coisa que eu falei hoje, só que do ponto de vista da identidade e da cidadania. Mas se colocou na quinta-feira à noite, alguns de vocês estão fazendo, vou colocar a aula lá que já está, já coloquei, vou só criar o link para vocês terem acesso, porque aí quem não é da educação, é legal fazer esse levantamento de como é que é o caráter do povo brasileiro e como é que esse povo brasileiro se vê e é percebido pela escola dita higienista. Tá? Então vai ficar legal. Tá bom? E aí é isso. Agora eu vou acabar de limpar a casa e vamos dar com as coisas de potássio. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar. Obrigada, Stena. Boa